Olá, gente amada que me escuta, como estão todos? Espero que estejam maravilhosamente bem. Arthur Lafera aqui, sejam bem-vindos ao canal Céu Astral. Hoje falando do trânsito do Sol, o Astro-Rei, o Luminar, um dos pontos mais importantes, se não o mais importante no mapa astral, o Sol. O Sol em trânsito na casa oitava, isso mesmo, o Sol. Um ponto de muita luz, de um ponto de muita atenção, né? Numa casa que gosta de mistério, uma casa que gosta da energia noturna, né? Então ter o Sol na casa 8 é muito interessante quando nós temos esse trânsito. Afinal de contas, o Sol vai estar iluminando uma área que não gosta muito de aparecer ao Sol. É uma área que pede muita coragem, muita ousadia, muita audácia de aparecer Sol a pino, né? O Sol transitando na casa 8. A gente diz que é um período que tem que tomar cuidado para não se meter em escândalos ou situações, digamos, problemáticas que, se vier à tona, pode ocasionar necessidade sabe, de se virar nos 30. É muito complicado o Sol transitando na casa 8 nesse sentido. Mas de modo geral é um momento muito interessante de se renovar, de renascer, de se revigorar, de se libertar de correntes emocionais justamente atreladas ao que se refere ao Sol, ao ego, a quem é você, à sua identidade. É o momento de se libertar justamente das vergonhas alheias que você tem, ao medo de aparecer, o medo de ousar ser. Justamente a ideia do escândalo, a ideia da vergonha, a ideia de pagar mico, né, vem de um Sol na casa 8 iluminando justamente áreas que você não gostaria que as pessoas soubessem. Mas uma vez vencido esses medos, né, justamente questões relacionadas à própria aparência, questões relacionadas a coisas que você já fez no passado, a escândalos, a traumas, você vencendo isso, de uma vez por todas você dá a volta por cima. O Sol na casa oitava, ele vai definir justamente se você vai dar a volta por cima e dar um salto em direção ao que é de melhor para você, ou vai repetir justamente essa busca por sua identidade, ou de alguma forma a sua consolidação da mesma. Lembre-se que a casa oitava é a última casa em relação à casa 5 das 4 casas que visam a lidar com a identidade e a coragem de se expressar, de ser autônomo, de ser dono de si mesmo. Depois daqui, as casas realmente são voltadas a questões mais coletivas, questões mais mundiais, né, expansivas, né? Tanto que a casa 9. Então a casa oitava é a última casa que traz aqui a prova dos 9 em relação à coragem que você tem de lidar com a própria sombra e com o que essas sombras ocasionam na sociedade, ou que as pessoas criticam você a partir dela. Essa casa faz sextil com a casa 6, que é uma casa realmente de provas também, de situações críticas, de busca por perfeição, e ela faz sextil com a casa 10, que tem justamente a ver com reputação e sucesso na carreira, que vai estar muito entrelaçado com a coragem que você tem de lidar com os próprios defeitos e entender que eles fazem parte de você mesmo, entender isso profundamente, ir ao fundo do poço e sair de lá e ter orgulho disso, de entender que o que encontrou lá nada mais, nada menos do que você mesmo. É o Sol transitando na casa 8. Se você é a primeira vez aqui no canal, por gentileza se inscreve, né, no canal, deixa o seu like, compartilhe com pessoas que podem gostar do conteúdo, tá bom? Isso favorece muito o meu canal e auxilia o canal a crescer. Muito obrigado se você puder fazer isso, tá bom? Já vai fazendo aí. Bem, pessoal, é o seguinte, o Sol na casa oitava, nessa dinâmica de luz e sombra, numa casa que já é uma casa de sombra, aqui nós temos áreas, é uma área relacionada à própria ideia de intimidade. Só que a intimidade aqui é mais profunda ainda do que uma casa 4,
no qual essa casa faz trígono. Aqui é a questão de poder, de controle, questões que de alguma forma estão ali escondidas e você não quer que ninguém saiba, que muitas vezes pode até ser um ponto fraco para você. A casa oitava é um setor muito intenso que trata de áreas ocultas na sua vida, como processos de vida e morte, processos de revitalização, renascimento. É um processo até um tanto inconsciente para o resto das pessoas, mas muito forte para quem vive, quem passa por isso. Então, os recursos que vêm através de outras pessoas, dinheiro de outras pessoas, que você depende disso, pode ser do seu cônjuge, pode ser de herança, investimentos, até as próprias dívidas que caem no seu colo. Durante esse período, o Sol traz a clareza justamente para esses temas, para evitar justamente as crises, né? Como você gestiona a própria crise, como você evita que ela acontece, incentiva você a mergulhar em questões emocionais profundas, questões financeiras, questões de posse, questões de desejos, que pedem justamente uma necessidade de desapego, de regeneração, de transformar isso em algo diferente. Claro que a casa oitava é a casa da morte, então a gente tem que deixar uma parte morrer, algo morre para que possa brilhar diferente. Uma das principais energias do Sol na casa oitava, que é o Sol ativo aqui, o Sol ilumina aqui, é a necessidade de mudar, de abandonar o passado, abandonar algo que não funciona, né? A coisa que tem que morrer com o Sol na casa oitava é a vergonha. De certa forma, ter orgulho de si mesmo é apenas uma fraqueza também. O Sol apenas brilha, então enquanto a pessoa se preocupa se está brilhando muito, se está brilhando pouco, se não vai brilhar, ou se vai brilhar muito, sabe? Isso não vale, é sinal que o Sol ainda está desequilibrado. Quando o Sol passa na casa oitava e ele percebe que ele tem inseguranças ainda a trabalhar, medos, algumas travas, essa ideia de que ainda há que passar pela autotranscendência, é sinal que temos aqui ainda problemas a serem trabalhados. Claro, claro que muitas pessoas tem problemas a serem trabalhados, sim. Toda vez que o Sol passa aqui vai revelar algum medo, alguma situação, mas observe que o Sol aqui vai trabalhar justamente o amor, o carinho, a afeição. Quando a gente tem medo de perder alguma coisa, porque a gente ama aquilo ali, a gente percebe que de alguma forma estamos apegados a situações porque amamos aquilo, mas a ideia é qual é a força desse amor, o que nos pressiona de fato, né? Porque tem muito a ver mesmo a qualidade do sentimento. Esse é um período em que você se vê diante de processos internos que exigem uma renovação emocional, psicológica, física. Pode ser que faça uma cirurgia, pode ser que você tenha que lidar com um sentimento de catarse, né? Antigamente você tinha medo, agora você tem coragem, sabe? De alguma forma a catarse vai melhorar a sua vida, deixando você apto a fazer coisas que antes você achava que não conseguia. É a ideia do amadurecimento. Quanto mais catarses você tiver na vida, mais amadurecido você se tornará. É aquela ideia de que um líder ele passa por catarses para lidar com situações, problemas. Um policial, um chefe da brigada policial, né? O chefe das polícias, ele tem que ter uma firmeza, e essa firmeza ela não nasce da noite pro dia, ela é uma catarse que aconteceu em algum momento da vida que a pessoa consegue lidar com outros policiais que ainda estão em um momento antes dessa catarse da liderança. O Sol iluminando esses aspectos de uma casa oitava, que é uma casa de catarse, a vida que você geralmente estava, de alguma forma, aquilo que estava oculto vem à tona. O Sol vai iluminar justamente aquilo que você quer permanecer oculto, revelando áreas onde mudanças são necessárias, ou que é necessário haver aquela limpeza, que está entupido, né? Pode incluir lidar com medos, traumas, padrões que precisam ser deixados para trás, caso você queira evoluir,
caso você queira dar um pulo no escuro. O Sol na 8ª casa convida você a essa autotransformação, essa autotranscendência, permitindo que você enfrente o que é preciso para emergir mais forte e, claro, que esteja consciente das dores. A casa 8ª é uma casa de dor, mas essa casa é para você justamente aprender através dela, através da dor. O Sol na casa 8ª, transitando por aqui, destaca a importância da intimidade e da confiança nas relações. De fato, há assuntos que devem ser mantidos em segredos para falar apenas com as pessoas que entendam ele, mas que devem ser comunicados justamente com profissionais, com pessoas amadurecidas, com pessoas de confiança. Por isso que a casa 8ª, ela vem justamente depois da casa das parcerias. A casa 7, você conhece alguém, confia e se abre para essa pessoa em todos os sentidos. Essa casa rege as conexões profundas, onde há uma troca intensa de energia e onde os aspectos mais vulneráveis de você mesmo são revelados. Durante esse momento, esse mês inteiro que as lunações vão acontecer envolvendo os aspectos com o Sol transitando na casa 8, o foco se volta para a profundidade das suas relações íntimas, seja no campo emocional ou no campo da sexualidade. Você pode sentir uma maior necessidade de construir ou fortalecer vínculos baseados na honestidade e na confiança mútua. Este é o momento para se abrir mais profundamente para o outro, enfrentando medos de vulnerabilidade, trabalhando questões de poder nessas relações, quem é que obedece, quem é que manda, quem de fato está por cima, quem de fato está por baixo, e se isso faz alguma diferença para você. Observe que nas relações a gente entende que a gente às vezes está por cima, às vezes está por baixo, ou entenda como quiser, mas observe que tem a ver justamente pela confiança. De fato, se a outra pessoa que está com a gente tem muito mais amadurecimento, é muito mais sábio, tem mais força, vitalidade, a gente pode sim seguir essa pessoa. Qual é o problema? De fato, essa pessoa, no momento de dificuldade, de crise, nós tomamos conta. De fato, a gente toma as rédeas da relação, da vida em nossas mãos. Então, esse Sol na casa 8ª é um Sol de amadurecimento. Quando o Sol passa aqui, a gente entende que tem que abandonar alguma coisa que não faz mais sentido em nossa identidade, que está aprisionando a gente a um passado que muitas vezes impede a gente de brilhar um pouco mais, ou então de fato viver a vida com base naquilo que a gente acredita. A ênfase em finanças compartilhadas, recursos provenientes de outras pessoas, na casa 8ª entra mais pela questão da lealdade, da confiança, ou seja, se a gente está trabalhando com alguém, os relacionamentos, negócios, a gente vai lidar com dinheiro que muitas vezes são nossos transitoriamente, então a gente tem que lidar com isso de alguma forma para que renda, que cuide, que multiplique. Então esse trânsito ilumina questões ligadas ao dinheiro de terceiros, como essas heranças, investimentos, dívidas ou até mesmo suporte financeiro de um parceiro. E nesse caso, como a gente lida com isso? Se a gente vai extravasar, se a gente vai acabar utilizando agora que amanhã a Deus pertence, ou de alguma forma a gente vai investir, a gente vai se proteger contra crises futuras. O Sol traz clareza para essas áreas, ajudando você a lidar com esses assuntos de maneira mais consciente e de uma forma mais direta, invasiva, sabe? Por aqui que a gente tem que ir, é 8 ou 80. Este pode ser um bom momento para reavaliar investimentos, renegociar dívidas, discutir finanças compartilhadas com o seu parceiro, com o seu sócio, com o seu companheiro. A energia solar favorece uma abordagem honesta e transparente para garantir que todos os envolvidos estejam em uma posição justa, uma posição equilibrada, onde todos estão expostos em suas debilidades e fortalezas, né? E juntos conseguem negociar a partir dessa coragem de ser quem é. O Sol na 8ª casa, claro que ilumina, né? Traz calor, para questões de poder, de controle, que mais uma vez a gente fala que essa casa rege as dinâmicas de poder. Então, tanto em relações pessoais quanto no contexto financeiro ou profissional, alguém aqui vai querer ditar as regras, dar as cartas. Então,
Durante esse trânsito, você pode se ver questionando a sua relação com essa liderança, com esse poder, seja o controle que exerce sobre você mesmo ou sobre os demais. A luz do sol traz à tona qualquer desequilíbrio ou esse abuso, né? Ou excesso, ou a ideia mesmo de possessão, incentivando você a trabalhar essas questões de maneira saudável. O sol, de alguma forma, se ele mostra os problemas, é necessário buscar relações de cooperação e de respeito. Esse trânsito oferece uma oportunidade de crescer ao reconhecer e transformar padrões disfuncionais relacionados ao controle em cooperação. Observe que a casa oitava está fazendo quadratura com a quinta casa, que é uma casa intrinsecamente de brincadeira, de prazeres, mas quadratura também com a casa 11, que é a casa das amizades, que é a casa dos grupos. Então é necessário que você entenda que existe essa necessidade de equilíbrio para você saber se portar nesses momentos em que é mais leve e que você precisa estar com as pessoas em um momento mais descontraído. O trânsito do Sol na oitava casa é uma oportunidade de profundo conhecimento de si mesmo, de aprofundar-se nas suas próprias questões, no seu próprio medo pessoal e buscar a partir daí regenerar-se, crescer por cima de si mesmo, através dessa reinvenção de sua própria identidade, de vencer as suas próprias debilidades, entender que de fato faz parte da sua vida essa ideia de estar por cima e estar por baixo, e não ficar com vergonha justamente dos seus fracassos ou dos seus defeitos. Este é um período que pede que você mergulhe nos aspectos mais ocultos e transformadores de sua própria vida. Aproveitar sua energia significa que você está disposto a enfrentar questões emocionais, financeiras, de frente, sabe? Permitindo-se passar por processos de morte e, claro, renascimento. Partes de você morrem, partes de você renasce. Com o sol iluminando essa casa, você tem a chance de emergir mais forte, já na casa 9, com uma compreensão mais profunda de si mesmo e das dinâmicas que moldam suas relações e sua vida de negócio, financeira, de trabalho. Observe que é uma casa de catarse, né? O sol na oitava casa, pessoal, essa energia se concentra em áreas muito difíceis, dolorosas, mas observe que tem a ver com a sua própria transformação pessoal. E esse trânsito pode iluminar questões muitas vezes não vistas por você, que você quer esconder sim, e o sol vai trazer à tona esses aspectos ocultos, oferecendo oportunidades de crescimento, e crescimento de verdade, mas também pode revelar alguns desafios que, vai estar associado justamente ao seu próprio ego e ao seu controle, aquilo que você quer fingir que não tem, o defeito, a fraqueza, ou que de alguma forma para você diminui a sua identidade, e não é verdade. Pelo contrário, reconhecendo essas dificuldades, você pode crescer. Enquanto você nega a si mesmo, de fato você vai ser fadado a repetir aquele ciclo, voltando justamente para casa 5, depois 6, 7, de novo numa catarse de oitava casa. Um dos principais desafios desse trânsito é a tendência ao controle excessivo, a busca de poder nas questões relacionadas a recursos compartilhados, à intimidade. A casa 8 está ligada ao que compartilhamos com os outros, né? De alguma forma, os outros compartilham com a gente, não é nosso. Pode ser bem, pode ser dinheiro, pode ser relacionamento profundo emocionalmente falando, os segredos que compartilhamos. O sol, nesse trânsito de oitava casa, pode haver uma inclinação para querer controlar ou dominar aspectos financeiros dos outros, mesmo que não são nossos. A gente pode querer que os outros gastem o dinheiro da maneira que a gente quer, a gente pode de alguma forma fazer com que os outros se tornem muito dependentes da gente, ou mesmo para exercer um poder excessivo sobre os outros em questões emocionais. Esse comportamento pode resultar
resultar em conflitos e desentendimentos sobre recursos e expectativas alheias, prejudicando justamente a colaboração, a cooperação, a confiança, a ideia da gente gastar como deveria apenas porque a gente quer ter um momento de lazer. Lembre-se, a quadratura com a casa 5 e a casa 11, casas em que se a gente fica com medo demais de se mostrar, a gente não consegue vivenciá-las jamais de uma maneira sincera e leal. O trânsito do Sol da casa oitava, nessa iluminação de uma casa tão intensa, pode trazer questões emocionais profundas e gerar uma necessidade de afirmar nossa autoridade em áreas íntimas e pessoais. Esse impulso pode levar a uma exploração intensa de nossos medos e inseguranças mais profundos, ou a uma tentativa de manipular situações e pessoas para obter segurança e controle. Essa necessidade de controle e de dominação pode criar um ambiente de tensão e desconfiança, prejudicando a qualidade das relações e o próprio processo de transformação pessoal. Quanto mais medo você tem de enfrentar os seus medos, mais difícil será de sair deles e crescer, né? De expressar o seu melhor lado, o seu desenvolvimento. Muitas pessoas acabam justamente morrendo na casa oitava e tendo que repetir um ciclo novamente desde a casa 1. Outro ponto a ser considerado é a tendência a exagerar a busca por profundidade, intensidade, porque isso é bom, isso é interessante. Claro, a casa oitava é uma casa até do ocultismo, né? Onde você tiver aqui, qualquer signo que você tiver aqui, realmente esse signo vai ficar fadado a trazer a profundidade na sua vida. O Sol pode amplificar essa necessidade, né, de aprofundar em questões emocionais, financeiras, ocultas, né, até questões religiosas, de uma forma mais mística, até misteriosa, o que vai além da vida. Observe que isso pode levar a comportamentos muito obsessivos em relação à morte ou em relação ao dinheiro. A pessoa fica muito assim, sabe, aquela pessoa que fica muito querendo aquilo de qualquer jeito, uma obsessiva, sabe? Sem controle, né? Bem de uma busca muito desmedida pelo poder, pelo controle, pela riqueza, pelo conhecimento, pelo poder de, sabe, usar aquilo à torta e à direito. Aqui observe que a vaidade do Sol pode entrar justamente naquelas pessoas que creem que tem o poder de mudar a realidade na mão dela, né? É a vaidade do Sol. O Sol, essa abordagem pode resultar em situações difíceis de gerenciar e um desgaste emocional significativo. Você acreditar que pode tudo e depois descobrir que não. Descobrir que é apenas mais uma pessoa no meio da multidão, especialmente se a busca por transformação pessoal não for bem equilibrada com a necessidade de manter uma perspectiva realista e saudável. Você acaba muitas vezes crendo que é o Salvador, é alguém que tem poderes místicos e acaba se envaidecendo justamente por ter essa compreensão um pouco mais além da vã filosofia. Mas na verdade você tem que aprender a compartilhar isso com amigos, com os grupos, na casa 11, e de alguma forma mais leve e despretensiosa, de uma forma que você se divirta com isso, casa 5, e de uma forma até mais pura e vivenciar apenas os prazeres que isso pode lhe proporcionar, que é justamente a oposição com a casa 2. O trânsito do Sol pela oitava casa oferece uma oportunidade valiosa para transformação e renovação pessoal. Isso vai depender justamente da sua capacidade de enfrentar seus medos e dar a volta por cima, apesar dos maus momentos. É um momento favorável para enfrentar e resolver questões emocionais profundas, revisar e ajustar nossas relações com os recursos compartilhados e para buscar uma compreensão mais profunda de vocês mesmos, amados, amadas. Esse trânsito pode inspirar mudanças significativas que promove um crescimento pessoal verdadeiro e duradouro, ajudando a transformar desafios em oportunidades para um novo
começo. Lembrando que aqui é uma casa fixa, né? Que ela de alguma forma, ela traz uma reflexão escorpiônica. Qualquer signo que tiver aqui vai acabar ficando muito tenso. Parece que fica sempre, sendo julgado pelo que ele vai fazer, porque as decisões aqui acabam sendo muito mais difíceis, né? Sendo 8 ou 80, tudo ou nada. O trânsito do Sol na casa 8 vai destacar justamente essas desvantagens, né? Esse medo, essa situação, e o Sol passando aqui justamente vai trazer à tona isso para nossa vida, mas justamente dando a gente a oportunidade de dar um salto para o futuro. A necessidade de controle e a busca por poder pode criar esses desafios e tensões, especialmente em questões emocionais, questões financeiras. Só que assim, ao enfrentar essas questões e trabalhar para promover uma abordagem mais equilibrada e consciente, você pode usar essa energia justamente para promover um crescimento pessoal mais profundo e transformar essa área de sua vida de uma forma que ela, em vez de trazer essas tensões, ela traz a cura, ela traz justamente aquilo que você precisa desapegar para se sentir mais aliviado, mais leve, sendo mais fácil justamente pegar a próxima jornada, que vem justamente quando o Sol ilumina a casa 9, né, que vai mostrar o caminho que você está traçando e a meta que você quer chegar. Bem, pessoal, se você chegou até aqui, você gosta do meu canal, você gosta daquilo que eu falo. Se ainda não é inscrito, então já vai se inscrevendo, deixa o seu like, compartilhe com pessoas que gostam desse conteúdo, e até mais, pessoal. Tchau, tchau.